eles, cara. Eu era um trabalhador. E tá aqui o Sérgio Manuel. O Sérgio Manuel pegou a seleção também. Não, o Sérgio Manuel. Muito bom. Olha esse time. Botafogo, né? Não, que massa. Bom, e pra finalizar, Itaqui ou Ronaldinho? Não, cara, tá louco. Itaqui. Mentira, vai. Itaqui. Tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você agora para seu companheiro que é Narciso. Narciso vai dar para Renato pela ponta direita, vai cruzar. Atenção, Com o Grêmio, ponto grande, César! 32! Eu disse que acreditassem! Eu pedi que acreditassem! Saudações tricolores! Esse é o Grêmio Pode Mais, o podcast do Movimento Grêmio de Todos, que busca valorizar a história do Grêmio e projetar o Grêmio que queremos, o Grêmio do futuro. É um podcast de todos os gremistas. O podcast Grêmio Pode Mais hoje conta com a presença de ninguém menos que um grande nome dos anos 90 do Grêmio, Itaqui. Bem-vindo, Itaqui. Eu me sinto muito honrado, né, pelo convite. Obrigado mesmo de coração por poder participar do programa, muito especial mesmo. O nome dele é Jesus, mas ficou conhecido como Itaqui, proveniente pela cidade. Bom, deixa eu apresentar aqui a bancada. João Hermínio, Henrique estão aqui com a gente. E o podcast Grêmio Pode Mais vem com a parceria de Gas Miller. 20 anos de Gas Miller, uma história de confiança e qualidade. Há 2 décadas, a Gas Miller se dedica a levar gás de qualidade e um atendimento especial a todos os seus clientes. A Gas Miller agradece a confiança e o apoio de cada um deles que fazem parte desta jornada. A Gas Miller vai continuar trabalhando com o mesmo compromisso e dedicação de sempre, a fim de garantir o melhor gás e a melhor água mineral para a sua casa. Está no litoral, está precisando de água ou gás? Fale com a Gas Miller. O telefone a gente vai colocar aqui, 51-3605-3007 ou WhatsApp, está aqui na tela, 51-9797-0734. O Grêmio Pode Mais também tem o apoio da Gráfica VIP Sul, serviço e atendimento de qualidade. Sua solução completa em impressão digital e offset, impressão plotter em grandes formatos. Transforme suas ideias em realidade. Entre em contato hoje mesmo, 51-3041-3737 ou conheça um pouco mais acessando www.vipsul.com.br. Bom, Itaqui, a tua carreira começou no Juventude, foi isso, o grande clube na inicial, e tu vieste pro Grêmio para substituir Tique Arce para lateral direito, e o Roth acaba colocando no meio, e quando te coloca no meio como coringa, como marcador, tu acabou sendo titular de um dos maiores nomes do futebol mundial, que é o Ronaldinho. Gostaria que tu contasse um pouco desse começo da tua trajetória, da base, até chegar no tricolor. Bom, lá em Itaqui eu jogava futsal, né? Joguei na Sertaqui na época, na década de 90, o Sertaqui era muito forte, até fui campeão em 91, né, estadual. E até os 17 anos eu fiz toda uma base no futsal. Recebi o convite para fazer um teste no Juventude, né, em 90. Eu sempre tive o sonho, né? Eu sempre fui gremista desde criança, né? Sempre com a família. Não esperava menos. Toda a minha família, meu pai, gremista. E sempre aquela torcida de criança, não sabe como é que é, né? Do interior, torcedor do Grêmio, aquela coisa assim, mas uma coisa muito distante, né? Pô, a cidade está aqui longe, mas como eu tinha também uma trajetória dentro do futsal, disputando estadual, eu com 17 anos já estava jogando no adulto da Sertaqui, também tinha uma trajetória, mas sempre um sonho assim de jogar profissionalmente, mas não tinha tido uma carreira lá assim jogando com a gurizada ou até mesmo amador, não, foi sempre no futsal, então tinha pouco, como se diz assim, com a chuteira, né, com a chuteira não era acostumado muito com a chuteira. E aí recebi o convite para fazer o teste no Juventude, pensando nisso, num sonho, né, de criança, assim, de jogar profissionalmente e tal, assim, eu aceitei, fui em 1990 para o Juventude, passei no teste, joguei de 90 até 97, né, aí teve todo um... Em 93 tu jogaste contra o Grêmio, teve uma partida contra o Grêmio, eu olhei assim... 93? 93. Eu acho que talvez em 93 ali, eu
Em 93 eu já estava no profissional, eu era da base ainda, mas eu fiz alguns jogos pelo profissional já, né? 92 foi minha estreia no profissional e depois 93 também, só que eu não lembro os jogos assim, né? Contra o Grêmio eu não lembro, mas já mesmo como juniores eu já participava dos jogos. E né? como é que veio o contato do Grêmio, especificamente em 98, porque o Grêmio estava perdendo um lateral direito histórico, né? O Francisco Arce, hoje técnico de futebol. Um bom técnico de futebol, diga-se de passagem, que tem fazendo uma carreira bem interessante. E aí o Grêmio aposta numa solução, vamos dizer assim, do interior, né, que o Grêmio faz muito isso, né, de trazer jogadores que se destacam no interior. E como é que foi esse contato do Grêmio? Quem entrou em contato contigo? Como é que se deu a tua vinda para Porto Alegre? Quando eu fui para o Juventude, a minha base foi feita sempre no meio campo, né? Ali, segundo volante, meia. Em 95 que eu comecei a jogar de lateral direito no Juventude, né? A Juventude tinha em 94, nós tínhamos subido da Série B para a Série A, né? Tinha uma questão de vários jogadores, assim, Cuca, Dorival Júnior, Galhão, a Parmalat, veio muitos jogadores. Jogou também, né? Isso, muito. O Cafu chegou a ser apresentado. O Cafu jogou acho que 2 jogos para ele, né? E então estava difícil naquele momento ali no meio campo e tinha pouco lateral, né? E acabou, o Odair na época se machucou, o Heron me chamou para jogar naquela função. E eu peguei gosto, né, de lateral e fui. Aí joguei 95, 96 eu voltei novamente para o meio campo. Isso é uma opção minha, eu pedi, na época era o Geninho, né? E em 97 eu voltei para lateral. Aí chegou o professor Tite no começo do ano. E aí ele saiu, acho que o Tite ficou uns 3 meses no Juventude, depois veio o Gilson Nunes. E aí nós fizemos um brasileiro assim, muito, né? Nós classificamos entre os 8 do brasileiro, foi em 97, sim, do Juventude. E eu, muito bem na lateral, eu fui sondado para a seleção, né? Em 97. Aí eu fui sondado na lateral pelo Zagallo ali, e isso trouxe, né, uma situação, não só no estado, no Brasil todo, até quando fui jogar contra o Vasco lá, saiu meu nome lá, tá aqui, tá, de repente ir para a seleção e tal. E isso trouxe uma projeção muito grande para mim, e na época o Grêmio estava negociando o Arce, o Gilson Nunes conhecia o professor Lazzaroni, que ia assumir em 98. E aí houve entre eles ali, né, as conversas, um indicando para o outro ali. Aí depois o Grêmio entrou em contato comigo, né, o Marcos Herman, acho que no começo do ano. O Cacau também buscou informações através do Alexandre Xoxó, né, o gaúcho, que estava comigo lá em 97. E aí partiu, e aí houve a negociação. Né. E ali, falando de um técnico histórico do Grêmio também, que passou pela tua carreira, por mais que tenha sido por curto tempo, que é o Tite. Conta um pouco dessa relação com esse técnico, que é um técnico que por onde passou foi campeão. O Tite, eu tinha trabalhado esse tempo com ele no Juventude, 3 meses, né? Uma grande pessoa, um grande profissional, e chegou no ano de 2001, né? Quando tinha sido campeão em 2000 pelo Caxias, e foi uma trajetória muito linda, né? Porque o Tite tinha uma coisa muito especial, assim, foi o ano que eu tive, assim, a oportunidade de estar mais presente com ele, né? Porque no Juventude foi pouco tempo. Ele sempre gostou muito de um time que competisse muito, mas que jogasse muito, né? E aquele ano de 2001 ali, eu acredito que o título da Copa do Brasil veio dessa forma, né? A gente tinha no melhor momento, a gente tinha o Zinho, a gente tinha o Marcelinho Paraíba, o Marinho, todo mundo. Mas antes de 2001 a gente teve o primeiro ano no clube, né? Que foi um ano muito simbólico para toda a torcida do Grêmio, porque simplesmente a gente começou o ano muito mal, né? Com uma dificuldade imensa, né? O Grêmio na zona de rebaixamento. Quando a gente pensou no teu nome, inclusive, foi antes do jogo contra o Corinthians, né? Porque quando veio o sorteio, né, da Copa do Brasil, né, Grêmio e Corinthians, a gente parou e começou a conversar, né? Olha só que semelhança, em 98, né, a gente estava mal, começou a se reerguer e veio o Corinthians e a gente acabou, infelizmente, sendo, abre aspas, roubado, né, pelo regulamento, né, porque foi um regulamento estúpido, né, o único regulamento de melhor de 3 na história do futebol contemporâneo brasileiro, pelo menos dos anos 90 para cá, eu não recordo de um regulamento assim no Brasileirão.
E foi extremamente injusto, né? Mas o legal foi aquela recuperação, né? Porque o Roth vem e dá um gás diferente, né? E o Grêmio acaba se ajeitando, arrumando o sistema defensivo. E aí tem aquele jogo histórico, né? Contra a Portuguesa num dia de semana de tarde, né? Eu lembro que a minha mãe falava que só vagabundo iria pro estádio olímpico e estávamos lá, né? Então, incrível. Enfim, queria que tu falasse um pouquinho dessa recuperação do Grêmio e até, né, o jogo contra o Corinthians, que vai passar aí para quem nos acompanha, quem estiver assistindo, o golaço também, para tu falar um pouquinho desse golaço contra o Corinthians também, que vai passar, mas antes fala um pouquinho dessa recuperação, né, que tu fez parte, né? No começo do ano nós tínhamos uma equipe forte, assim, e né, nós começamos, tinha Libertadores, a Copa do Brasil, né, tudo junto naquela época. E nós passamos a primeira fase, nós classificamos na Libertadores, era nós, o América do México, o Chivas e o Vasco. Classificou nós e Vasco. Pegamos o Nacional do Uruguai, empatamos lá e vencemos aqui, classificamos. Aí que veio, né? Pegamos o Vasco. E aí nós caímos fora. No mata-mata, o Vasco ficou campeão da Libertadores. E também acabamos caindo fora da Copa do Brasil pelo São Paulo, né? Então a cobrança foi muito grande e no Gauchão também a gente não foi bem. Foi muito forte aquele ano, né? Pela grandeza do Grêmio, e quem veste a camisa do Grêmio sabe disso, né? Que foi uma cobrança normal, natural. Então houve realmente muito difícil aquele primeiro semestre ali para todos os profissionais, para torcedores, enfim, né? E começou o segundo semestre, já era o professor Edinho, né? O treinador. Começamos também não bem o Brasileiro novamente, né? Só que eu joguei a Libertadores de titular, a Copa do Brasil, e aí o Grêmio contratou o Almir na época, Valmir. O Valmir, que veio da Portuguesa, né? E eu estava no momento na reserva, no Campeonato Brasileiro, no começo do Brasileiro. E aí o Edinho saiu e chegou o Celso Roth. Só que o Celso é de Caxias, eu não tinha tido contato com ele, não conhecia ele pessoalmente, assim, né? E quando ele chegou no Grêmio ali, na época, né? Claro que hoje a gente vai falar de futebol, a gente vai falar do 4-1, 4-2-3-1, todos esses sistemas novos de futebol hoje, mas na época, né, 4-4-2, o losango ainda se usa hoje, e o Celso tinha, né, uma característica de jogar quase num 4-4-2 com, que ele dizia que era o equilíbrio, que era o coringa, que era uma função que ela exigia a questão física a questão técnica, né? E ele chegou no Grêmio naquele momento ali difícil do Grêmio, pô, ele tinha que tornar a equipe uma equipe competitiva com força para conseguir reagir, né? E aí estancar a sangria, não deixar parar de tomar gol, né? E aí ele chegou e um dia nós conversamos, ele me chamou, e tá aqui, eu te conheço, lá da base do Juventude. Tu antes de ser lateral, tu chegou na base, tu era volante, tu era um jogador técnico assim e tal. Eu gosto de um jogador assim, numa função assim, e eu acho que tu vai dar certo. Quer tentar? Eu falei, eu tô aqui, né? O Celso era engraçado, né? Jogador que eu acho engraçado que às vezes assim, o pessoal, o técnico escalou na posição errada. Cara, se tá entre os 11, tu tá com fome, tu quer jogar. Esse treinador confia, né, cara? É claro que tem as posições que o cara desempenha melhor, né? Com certeza. Mas se o treinador confia, conhece, sabe que na base tu já tinha desempenhado, né? Tem a conversa do jogador. O jogador, ele assumiu. Um jogador bom tem que jogar junto, né? Tá na chuva pra essa base. Tá na chuva pra se molhar, né? E aí o Celso, eu lembro que um dia tava na concentração, ele me chamou. Mas aqui, tá com quantos anos? Eu falei, professor, tô com tanto. Tá na hora, né? Ele é engraçado, sério. Pô, tá na hora, né? E aí eu disse, não, tô aí, né, professor? Desculpa te não, pode. Eu só queria te perguntar, naquele elenco que tu jogou, tinham líderes que são históricos com a nossa camisa, né? Eram caras pesados, né? Tu jogou com o Rivarola, me corrija se eu estiver errado. Não, tá, Rivarola. Goiano, Luiz Carlos. Que eram sumidades, né? É o goleiro também. O goleiro. Darley é meu amigão, Darley, gente. Pegava até a sombra. Pegava tudo. E uma curiosidade para quem não sabe, o Celso é Celso Juarez Roth. E ele é Juarez em homenagem ao Juarez Tanque, né? Porque o pai dele era muito gremista, tem muita gente que não sabe disso, né? E o pai do Celso Roth era muito gremista, não sabemos se o Celso Roth é nosso ou é deles. Dizem que é deles, alguns dizem que é nosso, mas o fato é que o pai dele era nosso. Pois é. Pra mim foi assim, cara. Eu fui recebido de braços abertos pelo pessoal ali, né? Claro que substituir o Arce é uma coisa muito difícil, acho que vai hoje, né? Em momento algum. Até hoje é um cara que
entendeu? Marcou uma história fenomenal aí dentro do Grêmio. Então, chegar naquele momento era um peso muito grande para qualquer jogador. Não só para mim, que vim do interior, como qualquer jogador que viesse substituir o Arce naquele momento. Seria muito difícil, né? Pelo que ele conquistou e pela coisa assim. Mas eu fui muito bem recebido pelo grupo, né? E principalmente por esses líderes aí que tu falou. Tem o Goiano, o Rivarola, o pessoal da Darnley, pô, foi um... E como a filosofia do Roth, dessa questão da cautela, como ele passava isso pro grupo? Ele era direto ao ponto assim, ó, pessoal, nós vamos jogar fechadinho, segurar, pau Pereira neles, e é isso aí. E outra pergunta, já na mesma linha, né? Naquela época a informação chegava mais devagar, né? Hoje em dia a gente vê quando tem jogos simultâneos, né, do Brasileirão, né, principalmente na última rodada, os jogadores terminam o jogo e começam a olhar no WhatsApp. Como é que foi aquela última rodada? Porque a última rodada foi muito emocionante, né? A gente precisava de muitos resultados darem certo, e além de ganhar, e ganhamos bem da Portuguesa, né? Foi 4-1? 4-0? Quanto? Não, foi 3-1 ou 4-1. Saímos perdendo, né? Vamos pesquisar o Grêmio. Saímos perdendo, né? E teve gente que segurou a nossa vaga. Tinha flanelinha, né? O famoso eles estão fora, lá no letreiro do link. Mas, enfim, assim, o Celso, cara, ele foi importantíssimo na minha carreira dentro do Grêmio, porque quando ele me colocou nessa função, eu lembro que nós tínhamos o Flamengo em casa, o Goiás fora e o Palmeiras em casa, para dar aquela recuperada. Só jogo difícil, né? E quando ele me colocou nessa função ali, a pessoa, tá aqui agora, era lateral e coisa, numa situação. Empatamos com o Flamengo, empatamos com o Goiás fora e empatamos com o Palmeiras em casa, que até o Palmeiras saiu ganhando, gol de Paulo Nunes ainda, depois o Zé Alcino acho que empatamos. Então, naquele momento ele segurou o rojão, porque, tá aqui aí e tal, não que eu fosse mal no jogo, mas os resultados e aquela questão, tá aqui, né, improvisado e tal, e ele me sustentou, ele falou, não, tá aqui, tá cumprindo essa função que eu tô querendo, tal. E aí no próximo jogo, que era a Copa Mercosul na época, né, nós jogamos contra a Universidade Católica no Olímpico ali, ganhamos 5-1 e eu fiz 2 gols, né? E ali começou, depois, e ali já no outro jogo contra o Santos eu já fiz gol, contra o Vitória, 4 jogos, 5 gols seguidos, né? E ali eu ganhei moral também, aí... Ganhamos de 4-2, Grêmio Portuguesa foi 4-2. 4-2, saímos perdendo, né? Sim. E a questão do Celso, cara, ele é um cara assim que ele trabalha muito a questão tática, né? Ele é muito chato, ele é muito, né? Tô dizendo chato no sentido de buscar, sabe? Ele trabalhava muito para tornar as coisas muito automáticas, assim. Tanto que eu comecei a entrar na área para fazer gol, toda a situação, foi muito pela repetição disso, da questão tática, né? Fazia os treinamentos lá, tal, entra na área, tá aqui, entra na área. Porque era uma função que eu tinha que acompanhar a lateral, eu marcava o volante do outro lado quando a bola estava do outro lado, e quando atacava eu tinha que entrar na área. Então era um volante pelaquela banda direita ali. Na verdade seria um tripé de volantes? Tinha 2 volantes, um meia, e eu fazia o outro no lado do... Um coringa, né? Um coringa ali pelo lado, né? Não era no lado aqui, era no lado do meia, mais ou menos assim. Mas era uma função muito... desgastante, né? Era tática, ao mesmo tempo física, e tecnicamente também ele cobrava, porque eu tinha que entrar na área, né? E no futebol brasileiro de 98, tu chegasse a citar ali o time do Vasco. Aquele time do Vasco é um time... tá louco. Mas sabe que naquela época, eu acho que o gremista mais novo, né, se ele tem raiva do Palmeiras hoje pela situação do Palmeiras, né, o papão títulos, mas naquela época todo gremista tinha um ódio muito grande do Palmeiras, né, por conta não só, né, dos embates, mas quando o Palmeiras pegou o Filipão, pegou o Paulo Nunes, o Arce, e depois pegou o Rivarola, meu Deus. Eu acho que, se não me engano, o Arilson jogou também. Arilson jogou lá. O Palmeiras simplesmente ele tirou todo mundo daqui, né? E tu faz parte dessa reconstrução, né? Que a gente teve em 98, que infelizmente só não foi adiante por conta desse regulamento esdrúxulo. E aí em 99 já vem a Copa Sul, né? Isso. Que é um torneio novo que o Grêmio já... precursor, né? Assim como foi com a Copa do Brasil, inaugurou. Não, para quem não sabe, é importante porque esse regulamento, simplesmente o Grêmio, ele estaria classificado se fossem 2 jogos, como é o comum, né? Mata-mata. Eu não entendi esse regulamento. Aí inventaram um terceiro jogo. Foi.
Porque aqui foi 1-0 pro Corinthians, lá a gente venceu por 2-0, né? O golaço de falta que reproduziu aqui. E 189 jogos, 15 gols. Qual é o mais bonito da tua carreira? esse aí, com certeza, né? Corinthians... E teve outro gol que marcou muito também, foi também, digamos assim, pela beleza, mas também, acho que o Grêmio nunca tinha vencido o Santos dentro da Vila, né? Da Vila. E venceu 1-0 e eu que fiz o gol, né? Fazia 40, 50, mas só que eu não conhecia essa história, né? Essa história veio depois, vencemos pela seletiva da Libertadores, em 99, 1-0, e eu fiz o gol, né? E eu não sabia que o Grêmio nunca tinha vencido. Volta para a pergunta do Maurício sobre a Copa Sul de 99. Isso aí, naquele ano ali de 98, eu fui escolhido o melhor jogador do Grêmio, né? No ano todo, né? Por essa arrancada do Campeonato Brasileiro. Eu comecei bem o ano de 99, aí fomos campeões gaúcho, Copa né? Sul. E depois da Copa Sul, ali, né? A primeira Copa Sul que teve. E O do Luciano de cabeça, né? Do Luciano, zagueiro, fez o gol de cabeça. foi o Ronaldo Alves. Lá Foi no Paraná. no Paraná, né? Eu cruzei Não era na Vila Capanema, no estádio municipal. Estádio municipal. Foi no... Como é que é? No Pinheirão, lá. Pinheirão. Tava lotado. Eu cruzei, fiz o cruzamento e o Ronaldo Alves fez o... Foi escanteio, não foi? Escanteio. Aí ficamos Mas campeão antes gaúcho. de chegar em 2001, vamos falar sobre aquilo que também, assim como o gol do Santos, tu disse que só entendeu a importância dele depois. Naquela época se falava aqui, mas nacionalmente tu acabou ganhando essa notoriedade por tudo que esse atleta que é o maior formado aqui no Rio Grande do Sul, que foi formado no Grêmio, né, mas que infelizmente por vários fatores que a gente sabe muito bem, né, a torcida gremista com razão não nutre nenhuma simpatia por ele, né, por conta do que aconteceu na época já da saída dele, mas também a volta dele para o Brasil, né? Estou falando aqui, obviamente, do Ronaldo, né? Do Ronaldinho. Como na época já teve um impacto, né? Dele bancar para ti, né? Dele ser banco simplesmente o Rote te colocou e botou ele no banco. Mas ganhou uma projeção nacional muito grande, o Itaqui, o Coringa Itaqui, por conta de tudo que ele se tornou depois, né? Como é que foi já naquela época? Quero fazer um adendo, João. Porque isso é uma coisa que tu vai carregar pra vida inteira. O Ronaldinho foi o Celso Roth estava correto, cara. Precisava de um jogador tático. Conta pra nós, Itaqui. Isso aí marcou também. Acho que duas coisas, cara, que o pessoal me pergunta é sobre isso, né? A questão do gol do Corinthians e a questão do Ronaldinho, né? Essa questão do Ronaldinho, porque em 98, quando surgiu o Ronaldinho, Tinga, Scheid, Éder, era uma geração Grau, Dejair, e enfim, ali o Ronaldinho era o top, né? Tanto que o Ronaldinho começou a Libertadores de titular. O Ronaldinho era titular, aí eu não sei depois na sequência, que eu já não lembro, mas ele começou jogando tudo, né? E como foi um ano muito pesado em termos de resultados pra gente, todo mundo sentiu. Essa é a verdade. Né? E guri sente, né? E todo mundo. Então, naquele momento ali que o Celso faz aquela escolha ali, ela é pesada para todo mundo, as dificuldades que a gente estava dentro da competição do primeiro semestre e também dentro do brasileiro. Eu acho que ele fez as medidas que ele tomou, né? A decisão que um treinador tem que tomar dentro do que ele achava importante para competir naquele momento. Agora, eu fui de titular, eu fiquei, as coisas deram certo, só que se criou uma proporção muito grande em cima disso aí. Mas se a gente for avaliar mesmo, assim, a verdade sobre isso, o Ronaldinho nunca disputaria comigo a posição. Né? Porque o Ronaldinho é craque, entendeu? Acho que já era craque. Jamais. Essa função que eu fiz dentro do Grêmio ali era uma função de um cara tático, de um cara físico, de algo assim. E o Ronaldinho, ele era top já, só que você criou toda uma situação em função dele estar no banco. Eu te pergunto assim, a tua cabeça, enquanto jogador, tu chegava a refletir, tem um guri que é craque, um controle de bola incrível, e eu tô jogando, ou nem passava, tu simplesmente ia treinar e jogar assim. E tudo que aconteceu depois, agora eu tô com o Henrique, realmente, né? O Roth estava com razão. Depois de tudo que ele aprontou pro Grêmio, o Roth estava com razão. Era melhor ele estar aqui mesmo. Essa hora é hora dos cascudos, cara. É que, assim, claro que depois, né, depois que o Ronaldinho... Eu já falava pro Ronaldinho isso aí, eu dizia assim, Ronaldinho, pra mim, hoje tu já é o melhor do mundo. Eu digo só não porque devendo não estar lá né? O Fenômeno tinha machucado o joelho grave. A gente olhava para o futebol mundial, cara, a gente não tinha alguém naquele momento com o talento com ele, assim, sabe? E ele sabe que isso é verdade. A gente participar do dia a dia do treino com ele era loucura, né, cara? O que ele fazia era incrível.
Então era só um tempo dele fazer isso. Então eu acho que todo o tempo na vida, mesmo ali naquele momento, foi importante para ele. Também, porque ele cresceu como atleta também, para chegar onde ele chegou. Com Agora, certeza, ele ser banco do Itaqui. Eu nem estou falando isso, né? Eu estou dizendo que eu acho que tudo indicava que ele já ia ser. Não, mas é uma questão de maturação também. O jogador tem que pegar banco também. E ele treinava firmezinho? Ou dava um migué por ser craque, ou ele treinava, o Rote conseguia botar ele na linha pra fazer os treinos. Às vezes o Celso ficava meio bravo com ele. Mas o Ronaldinho, cara, assim... Porque o Celso, o Douglas Costa falou, né? Tu não entende M, né? Tava certo também. O Celso... O tempo... Esse homem, cara. O tempo vai perdoar, Celso. O Celso não, ele cobra todo mundo, né? O Celso é assim, né? Não, mas sabe que ele deu uma declaração do Romário, né? Vocês viram, né? Não. Do Rote sobre o Romário. Que eu não sei quem chegou pra ele e falou, não, o Romário tá chegando muito tarde e tal. Ele falou, não, peraí, cara. Não, Romário. E o Romário disse que o melhor treinador que ele trabalhou até foi o Rote. Por que será, né? Então aqui, deixa eu te perguntar, a gente estava conversando ali fora sobre os grandes dirigentes que tu trabalhou, né? Tu trabalhou com o nosso patrono agora, né? Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo. Que honra para mim, tive a honra ele era presidente em 98, quando eu fui contratado, né? O que tu tem para dizer do dia a dia do Cacalo, daqueles outros grandes dirigentes que tu participou, Adalberto Praz, Petri? Como é que era o dia a dia com eles, cara? Como é que eles eram, assim, a personalidade? Seu Verardi também. Seu Verardi. Cara, isso aí, eu assim, pra mim eu me sentia muito honrado, né, cara? Eu cheguei no Grêmio, o Cacalo era o presidente, um cara multicampeão, ali uma pessoa honrada dentro do Grêmio ali, e, quando eu vi, como ele era presidente, então ele não tinha aquela presença sempre, né? Como diretor, talvez ele tivesse mais presente, mas todas as vezes que ele aparecia era diferente, né, cara? É um cara diferente, trazia um peso diferente pro ambiente, né? Não só por ser presidente, mas por ele mesmo. Aí depois, né, conhecia, quando fui contratado, era o seu Marcos Hermes, depois chegou o seu Adalberto Praz, o seu Saúl Berchevski. Isso aí era muito honroso pra gente estar na presença dessas pessoas, né? Porque eles eram... O Cacalo, quando era vice-presidente de futebol, formou muito caráter de gremista, né? Porque ele era pé na porta... E como é que ele é? De presidente ele já era mais... Eu não vi esse lado dele, né? Como eu falei, assim, como presidente, ele tá... Como diretor, eu não conseguia pegar, mas que ele era... Porque, né? Presidente, ele vestiu mais a liturgia do cargo ali e ficou mais... Não, queria que tu falasse um pouquinho sobre a fábrica dos Itaquis, né? Porque nós temos aqui, mandaram aqui um membro nosso... E tem fonte d'água, Itaqui deve ser essa água lá. O irmão dele, o Daci, jogou no Grêmio, o sobrinho acabou no Monson, né? E, se eu não me engano, tem outro na base do Grêmio. Todos se chamam Itaqui. O teu pai também, né? Jogava bola também. Não, meu pai não. Meu pai, ele sempre gostou muito de futebol, mas não teve oportunidade, assim, sabe, de jogar, não sei lá. Jogar só na cidade, isso, na várzea, né? E essa questão, assim, do meu nome, assim, foi uma coisa, não foi algo, assim, planejado, meu nome vai ser Itaqui. Eu fui pro Juventude em 90, como eu jogava futsal, meu nome é Jesus Cleiton, me chamam de Cleiton, né? Só que quando eu cheguei na base do Juventude, já pela cidade, já começou Itaqui, foi algo que aconteceu. Naturalmente, ali dentro do dia a dia, com a convivência, Itaqui. Não foi um nome artístico criado. Não foi algo que eu criei. Quando eu comentei sobre teu pai jogava na várzea, é porque a gente fez uma pesquisa, né? E tem uma matéria do jornal lá de Caxias, o Pioneiro, que fala do teu pai. Que tem uma foto bonita, que tá a família toda, tá teu pai centralizado, né? Que fala que todo mundo é do ramo, né? Meu pai, ele gostou muito, ele não teve oportunidade, né? Em função de trabalho, aquelas coisas antigamente, mas sempre... O futebol não pagava o que paga hoje, né? Cada pé duro, o que paga? E ele jogava lá, assim, mas nunca teve a chance, assim, de poder pensar em sair ou jogar. Foi diferente, mas ele sempre gostou muito de futebol. O meu irmão mais velho também chegou a jogar no interior ali, não lembro a equipe que ele jogou no Sul, mas também... Então, em função disso, da questão foi assim, então Itaqui ficou já na base, assim, e quando eu subi para o profissional, lá em Caxias, tinha duas, né, tinha o Pioneiro e a Folha de Hoje, que eram dois jornais lá da época, e uma me chamava de Itaqui e outra de Cleito. E aí um dia ele me perguntou, tu quer que fique Itaqui? Eu falei, Itaqui é minha cidade, eu gosto. Cleito também, meu nome, né? Eu gosto. Vocês decidem. E aí foi uma decisão praticamente que ficou Itaqui. Não foi uma coisa que, eu quero que seja Itaqui. Não, foi algo que aconteceu. É como o Paulo Nunes, né? Que a gente citou antes, o nome dele é Arilson, né? Arilson de Paula Nunes.
E como também já tinha O Arias. Não, mas eu acho que no Flamengo ele já era Paulo Nunes. Não, a gente teve agora o caso, né, do goleirinho que foi... O Chapecó, né? O Chapecó, né? Que trocou o nome pra... Quando ele era Chapecó, ele era baita goleiro. E aí ficou Itaqui quando eu vim pro... continuei a carreira como profissional, ficou Itaqui. Depois quando eu vim pro Grêmio, que aí o meu irmão veio com 13 anos pra cá, e já Itaquizinho e tal, então começou a dinastia. A dinastia, Itaqui, né? Família tá aqui. Eu quero te fazer uma pergunta agora sobre o futebol geral, não só o Grêmio. A seleção brasileira, que já teve laterais direitos históricos, né? Levantando, o Brasil já teve Bellini, já teve Carlos Alberto Torres, já teve Cafu. A seleção brasileira hoje o futebol brasileiro parece que não forma mais laterais. Para ti, assim, gostaria da tua opinião como alguém do ramo. O que aconteceu? O que acontece na base que o futebol brasileiro não forma mais laterais? Seguindo a mesma lógica do Maurício, sobre volante, né? A gente vê hoje, inclusive, pelo mundo afora, a lógica do box-to-box, né? A lógica do cara que é área a área, né? O Grêmio tem formado muitos volantes, inclusive nos parece, tu que passou pela base, né, na captação, depois foi técnico, agora saiu recentemente, né, o Grêmio parece que fortalece inclusive a ideia, né, desse perfil de volante que hoje é mundial, né, e também dos volantes muito construtores, né, volantes habilidosos. Nós tivemos o Arthur, que é o último grande, né, desses que saíram da nossa base, mas também tem o Mateuzinho que está no Cruzeiro agora. Mas tu percebe também uma ausência hoje, uma carência do volante camisa 5. Eu não quero usar a palavra raiz para não parecer brucutu, etc. Mas um volante que tenha a capacidade defensiva, né, acentuada, ou seja, o volante que tenha essa função realmente de brecar, né, o cabeça de área, né, que não existe mais, mas que tenha essa função por princípio, né, e também que tenha qualidade para sair jogando, etc. A questão do lateral realmente é algo que a gente tem visto mesmo, na realidade, não só, né, aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, a dificuldade, né, de se formar grandes laterais, né, e é difícil explicar o porquê disso, né, porque a gente vê, eu trabalhando na base do Grêmio ali, eu vejo que se trabalha muito, o Grêmio foca muito nisso, até se permitia algumas situações de sistema, de coisa, para que se pudesse formar laterais mesmo, né, e então isso é muito legal. Não é difícil de explicar essa situação, por que se perdeu tanto essa situação. Será que é pela falta de glamour? Porque hoje, como tudo é instagramável, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer postar, todo mundo quer ser a última bolachinha do pacote. Eu acho que todo mundo quer jogar pra frente, não sei, eu fico me perguntando assim, jogando aqui. Eu vejo também que é uma questão mais complexa também no futebol brasileiro como um todo, né? O futebol brasileiro vive uma crise, decaiu anos, e tem várias questões aí, né? Tem, por exemplo, a questão das praças, né? Antigamente lá em Itaqui jogava bola na rua, né? Questão do futsal também, questão do futsal. Futsal como, poxa, tu é um exemplo, nosso movimento a gente defende muito o futsal no Grêmio, que volte a ter futsal no Grêmio e futsal como elemento de aprimoramento das categorias de base. Tanto o Grêmio ter um time autossustentável no âmbito profissional do futsal, como também um elemento, né, das categorias de base. E isso é uma ausência hoje, né, no futebol brasileiro como um todo, principalmente no nosso clube, né? E fora isso, esse fato de que o futebol brasileiro tem sido cada vez menos praticado na gurizada, né? Então isso é um problema. Eu vejo, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Até mesmo antes de eu vir para o Grêmio na base, quando o futebol passou por algumas mudanças agora, depois da Copa de 2014, né? Isso. Ali muitas coisas mudou, veio muita coisa, globalizou muitas coisas. E uma das coisas que eu vi, assim, sinceramente, que sentiu muito foi a gente conseguir ter laterais e meio campos. Assim, entendeu? Aquele cara que entra na área, aquele cara que faz... Porque eu vejo assim, se trouxe uma metodologia muito grande, globalizou muito e tentou se copiar muita coisa e aí quando você... Perdeu a essência do que é nosso. Quando a gente tem uma questão assim, que eu acredito que dá para fazer uma junção, entendeu? E quando há essas mudanças, às vezes se perde muita coisa até você chegar, não precisa ser toda essa mudança, a gente tinha coisas boas também e pode só acrescentar. Eu vejo que o fato de você trazer campos reduzidos, jogos reduzidos, rondos, tudo isso aí, trouxe uma dinâmica muito forte no futebol, mas o campo reduzido, ele te permite muitas vezes você, tipo meio campo, se você dominou a bola aqui, você está batendo em gol.
Mas para você depois no campo grande, Não é assim que funciona. você vai ter que ter a fala, leitura. que muito se perdeu daquela metodologia antiga, que terminava o treino, o jogador estava liberado ali para 50 minutos, bater falta, fazer cruzamento. Hoje em dia a filosofia... Vai cansar a perna. Desculpa, a fisiologia não permite, tipo, tem a questão muscular e tal. Tanto é que hoje os Não se faz mais gol de falta. Hoje. É raro, hoje os jogadores- raro. hoje os Nós tivemos jogadores- agora o recente do Reinaldo, mas que foi assim, um fato raro, Hoje né? os jogadores eles correm 12 quilômetros, 10 quilômetros. Na tua época já era mais 5, 6. E vamos combinar A bola que corria mesmo- mais. A bola corria Até mais, mesmo né? o gol de falta do Reinaldo, ele bateu cruzando. Isso, né? isso Sim. contribui, E né? antigamente se batia, tu era um time cobrador de falta. Se trabalhava muito essa questão técnica. Eu acho que o futebol ele era mais técnico, não tinha toda essa dinâmica. mais físico. Hoje é um Ele conviveu físico. com o Anderson Lima, né, cara? Sim, Pô, pô, o Anderson Lima eu acho que foi o último grande cobrador de faltas, né? Tudo bem, tem o Douglas, mas o Anderson ele fazia muito gol de falta. É que o Anderson, se tinha uma falta ali, Era meio a gol. torcida comemorava como se fosse É, não, que nem, ele era- que nem o Aço cruzando, né? É. Sabe, né? Não, era incrível. E o futebol, na época ali, ele era mais técnico. E hoje o futebol tem técnica ainda. Mas hoje é muito físico, né? É muita recomposição. E isso que eu estava falando, a dificuldade de você, muitas vezes, tirar algumas coisas, acaba prejudicando nesse sentido. Você fazer um campo reduzido para você chutar uma bola em gol, você está pertinho. Agora o lateral para cruzar, ele tem que dar um pique lá. Ele tem que ter uma leitura, ter a batida, o volante, o meia tem que entrar na área, coisa que às vezes num campo reduzido só ele não precisa. E ele domina e uma coisa que eu notei. Então eu acho que a junção disso, sabe, que as coisas estão voltando e a trazer E o pra- lateral não vai mais na linha de fundo, né? Você já viu então- isso? O lateral não vai na linha de Eu fundo. acho que isso Ele- vai acrescentar muita esse coisa. volante camisa 5 mais tradicional aqui, tu acha que ele tem desaparecido tanto? Eu vejo, eu vou falar assim numa questão de Grêmio, por eu ter passado na captação ali, tá? O Grêmio, nesses últimos anos ali, apareceu, né, os grandes craques do Grêmio, o Arthur, o Matheus Henrique, toda uma situação de jogadores dinâmicos, né? De jogadores de movimentação. com eles na base? Não cheguei a pegar eles. Quando eu cheguei, eles já tinham saído. Tu trabalhou com o Gustavinho, com O Gustavinho passou por mim na captação, né? o Natan um pouquinho. O Natan já estava no Grêmio, aí o Zé Guilherme passou comigo, veio direto na captação. E então essa situação mesmo, qual que era que eu estava falando Da questão do jogo mais engessado. O volante. do volante. E foi pedido isso na captação, essa situação. Pra gente também Achar tentar trazer de volta a raiz daqueles jogadores ali, né? Não só com aquele camisa jogador. Isso, o camisa Foi 5. pedido, mas E aí tá essa- surgindo na base hoje, tu que acabou de passar pela base. É uma coisa bem difícil, existe sim, mas eu acho que é uma tendência mundial por essa questão que falou, pô, hoje em dia o Box, jogador box. vai de área a área, tal, marcação, movimentação, dinâmica, intensidade, mas eu vejo a necessidade de se criar e o Grêmio está atento a isso. Tá? Eu posso dizer aqui que ali algum na guri base hoje aí que tu acha tem que primeiros pode- volantes, tem primeiros volantes ali no Grêmio que estão surgindo, né? E isso é muito legal porque já para a captação já foi pedido isso. Isso há 2 anos atrás Na já. cabeça, tu lembra, assim, tá, que se tem algum guri assim mais se destacando? A gente está no Sub-20, eu acho, com um rapaz chamado Kaique, que parece um jogador bem Mas o Kaique, assim, o Kaique ele já não é aquele primeiro volantão, né? Ele não é o primeiro de raiz, ele é um cara muito Mais intenso, dinâmico. de marcação, de movimentação, passou por mim também, né? Ele passou pela captação Kaique, Josué que saiu. Eu acho que o Josué era uma característica mais de um, é verdade. de um primeiro volante mais, né? Que mais, talvez não tinha tanta qualidade técnica, mas um jogador mais de primeiro volante, mais do que o Kaique. O Kaique era mais de segundo volante, né? Vou pagar a conta aqui. O podcast Grêmio Pode Mais vem com o apoio da Gas Miller. No litoral, 20 anos de Gas Miller, uma história de confiança e qualidade. Há 2 décadas, a Gas Miller se dedica a levar gás de qualidade e um atendimento especial a todos os seus clientes. A Gas Miller agradece a confiança e o apoio de cada um de vocês que fazem parte dessa jornada. A Gas Miller vai continuar trabalhando com o mesmo compromisso e dedicação de sempre, a fim de garantir o melhor gás e a melhor água mineral para a sua casa. Então já sabe, tá no litoral, tá precisando de água ou gás? Fale com a Gas Miller. O telefone está aqui na tela. 51-3605-3007 ou no WhatsApp. Chama no Zap a Gas Miller. 51-9797-0734. E também conosco aqui a Gráfica VIP Sul. Serviço e atendimento de qualidade. A sua solução completa em impressão digital e offset. Nós vamos deixar aqui o telefone da Gráfica VIP Sul.
Isso mesmo, 51 3041 3737 ou o site www.vipsul.com.br. O podcast Grêmio Pode Mais é um podcast do movimento Grêmio de Todos, que busca valorizar a história do Grêmio, aprender, lembrar da história do Grêmio, porque o Grêmio tem muitos bons exemplos dentro de casa. Eu sempre falo que o Grêmio não precisa copiar outros clubes, porque o Grêmio tem muitas histórias de dirigentes vencedores, jogadores vencedores, e um deles está aqui com a gente, Itaqui, que foi campeão da Copa Sul, campeão gaúcho e campeão do Brasil pelo Grêmio lá no Morumbi, em cima do Corinthians. Vamos pegar até esse gancho. Copa Sul de 99, Campeonato Gaúcho de 99, Copa do Brasil. Copa do Brasil, não, antes Campeonato Gaúcho de 2001 e a Copa do Brasil de 2001. Sem dúvida alguma, o maior deles é a Copa do Brasil 2001. Mas o teu momento mais marcante no Grêmio, né, aquele que tu te emocionou mais, que sempre tem essa recordação de conquista, seria a Copa do Brasil 2001 ou foi 99, porque tu bateu o escanteio? Né, aquilo que tu sabe, que tu toca mais no teu coração. Eu, que sou gremista lá de Itaqui, tive a chance de jogar no Grêmio, tive a chance de honrar a camisa sagrada das 3 cores e ajudei, ou foi um golaço daqui a pouquinho também do Grêmio Corinthians também, né, que embora a gente não tenha se classificado, né, certamente marcou muito a tua carreira e a tua vida, né. Qual desses momentos foi mais marcante e qual dessas taças te emociona mais? Individualmente, eu acho que o ano de 98 para mim foi mais especial no sentido, individualmente, pelo gol do Corinthians e pela sequência de gols. A sequência de gols e a questão de ser escolhido o melhor jogador do ano, né, do Grêmio ali. Né, isso aí foi marcante para mim naquele ano ali. Coletivamente, aí todo o título se torna especial, porque é sempre uma conquista, aquele momento, a gente precisa daquele momento, né? Então o Gauchão de 99, a Copa Sul foi especial, e também o campeonato, a Copa do Brasil de 2001. Agora eu posso ser bem sincero com vocês aqui, cara, toda vez que eu chegava para treinar no Grêmio, eu era muito grato, cara. Muito grato. Eu vesti essa camisa assim, eu joguei de lateral, joguei de lateral esquerdo, lateral direito, de volante. Cara, eu tinha gandula também. Cara, eu fiquei se tivesse quebrado, tu fosse pro gol. Eu fiquei 4 anos no Grêmio, assim, cara, e eu me sentia honrado, eu me sentia no Olímpico, me sentia em casa, sabe? Quando eu chegava ali no Olímpico, eu me sentia em casa. Então, acho que vestir a camisa do Grêmio diariamente, seja de treinamento e coisa assim, pra mim era super especial. E tu pode ter certeza que a torcida do Grêmio sente isso. A torcida do Grêmio sabe quando o jogador vestir a camisa e é grato, e a gente te agradece por tanta dedicação. Bom, agora eu vou começar a fazer um pinga-fogo contigo, eu quero respostas de bate-pronto, tá? Vai ter algumas coisas capciosas, mas vai ter que responder, estamos aqui pra isso, tá? Então, se prepara aí para fazer o corte, editor, que nós vamos começar. Bom, Itaqui, melhor treinador. Qual foi o melhor treinador que já te treinou? Melhor treinador que já treinou o Itaqui. Pode ser 2 ou não? Tá, vamos lá. Acho que o Tite e o Celso Roth. Tite e Roth. E o pior treinador? Isso aí é complicado, porque se tu fala de um vídeo, é problema. Se tu fala de um outro, é covardia, né? Então não tem muito. Tá bom. É melhor pular, não vai responder que foi o Lazzaroni, tudo bem. Tá bom. Essa aí é meio complicada, cara. O melhor jogador que tu gostou de jogar junto, assim. O melhor jogador que eu vi jogar, assim, pessoalmente, sem dúvida, o Ronaldinho, né? E o pior? É sacanagem. Não, mas assim, um que tu gostava de jogar, exceto o Ronaldinho, que esse também, mas assim, um que tu te dava bem em campo, aquele que tu falava, esse aqui é minha parceria. O Ronaldinho foi, sem dúvida alguma, que na tua passagem no Grêmio, né, foi o mais impactante, mas qual era mais parceria, né? Eu acho que a nossa parceria, por ser um time muito trabalhador, em 98, 99, assim, era muito importante ter o Goiano no lado, era importante ter o Fabinho, o capitão, jogadores já, entendeu? Entrei em campo com o capitão. Entrei em campo, eu era da escolinha. Barola, a gente tava falando de volante. Roger, né? Veio da Portuguesa. É difícil, cara, porque jogar no lado do Roger. Até na sombra. Jogar no lado do Roger, o Darley, né, mesmo sendo goleiro aí, o pessoal ali da Padre Cacique tem mania de desdenhar das nossas conquistas, né? E Grêmio Portuguesa, 1996, para quem não sabe, para os mais novos talvez não saibam, né, a Portuguesa tinha um timaço. Né, o capitão era só um deles, né? Mas o próprio Klemer que veio. Depois foi jogar neles também. O lateral Zé Roberto.
Só isso. Só isso. Só o Zé. Mas enfim, mas quem era o cara, assim, tu vai selecionar todos, é isso? Eu acho que eu vou selecionar porque para cada momento... amizade, né? E questão de afinidade, assim, na concentração, dividia quarto com quem, assim? Eu fiquei num quarto com, tipo, o Goiano, o Rodrigo Mendes, e um cara especial, assim, que isso aí, cara, era fera demais, assim, o Mauro Galvão, né? O Mauro Galvão em 2001 era meu companheiro de quarto, né, cara? Esse cara aí foi... Tu procura lá na enciclopédia, Mauro Galvão. Garbo, elegância, tá? A foto do Mauro Galvão. Eu estava em 2002 lá no Juventude, que foi até o Ricardo Gomes que levou ele pra lá, que são compadre, né? Da França, né? Se conhece da França, né? E aí foi... O Valdo jogava, né, cara? O Valdo... Mas o Mauro Galvão, assim... o Mauro Galvão, sem dúvida alguma. O Mauro Galvão era só aguinha sem gás, ele era todo, né? Goiano, um cara totalmente... O Goiano, ele batia e jogava mesmo, ou ele pedia desculpa e estamos assim? Cara, o Goiano era cheio de malandragem, que às vezes entrava a bola na área pra cabecear escanteio e ia lá e desamarrava a chuteira do cara do time. O Goiano é... Coisas que o VAR... malandragem. Mas é que o VAR não permite, cara. Não, desamarrar a chuteira... O Goiano gostava. O Rodrigo Eli foi expulso por um carinhozinho no Ganso. O Rodrigo Eli foi expulso ali, coisa que era normal ali na época. Coisas do futebol que se tinha muito na época, assim, era a questão da comunicação dentro de campo, né, cara? E esses caras, eles tinham isso, né? Digamos, eu de lateral, o Goiano dizia, aqui pega o fundo que eu pego por dentro. Entendeu? Coisas que a gente se comunicava, que facilitava. Hoje em dia... O jogador que fala, né? Que fala, orienta, não é brigar, dizer, tá aqui, pega que eu trago ele pra dentro. Então a gente conversava muito analisando os adversários, a gente via... Tu treinou, agora, tua passagem mais recente no Grêmio, né? Tu veio pra captação, tu tava como treinador sub-17, né? Até a segunda. E até a segunda aqui, nós estamos gravando aqui na quinta, né? Dia 15 de agosto, né? Então até dia 12, né? Tu era treinador sub-17 do Grêmio. Fala um pouquinho dessa tua passagem mais recente no clube, essa tua saída, e disso também, né? O que tu sente hoje de diferença da base do teu tempo para a base atual? Eu acho muito diferente. Eu falava muito os meninos, principalmente sobre isso, sobre a questão da comunicação. Eu acho que a gente está perdendo muita liderança, porque hoje em dia os meninos, você entra, está todo mundo no celular, está todo mundo conversando, já não existe mais aquela conversação. O menino vai, digamos, faz uma rodinha, alguém vai dar opinião, os outros já ficam dando risada e a pessoa vai se fechando, entendeu? E isso faz com que as coisas... Isso aí eu estava cobrando deles lá, entendeu? Para que a gente, se o fulano não quer falar, não fala, mas deixa o teu amigo falar. Porque senão, e aí tu vai perdendo, porque o cara que é líder, de repente quer falar, quer ser, né, e os outros começam. Isso aí não estou falando de Grêmio agora, mas é no geral. Acho que a gente perdeu esse poder assim de comunicação, de conversar sobre o futebol mais, de entender mais os jogadores, buscar entender mais o que está acontecendo, não só jogar, mas entender mais. A gente tinha muito mais isso, né? E hoje se perdeu muito isso, tem que ser resgatado, né? Mas é uma coisa que o mundo hoje globalizado, a própria faz com que os meninos façam, e eles precisam acordar para isso, né, cara? Acordar porque eles estão sendo bombardeados, na verdade, né? E aí não é fácil, não é uma questão assim que é fácil, mas que eles têm que ver. A vida não é a rede social, né? É isso aí, tem o tempo para tudo, né, cara? Entendeu? Mas e a tua passagem no Grêmio? Tu chegou à captação, como é que foi e por que saiu? Eu cheguei no Grêmio em 2021, né, na época da pandemia ali, eu vinha de 2 anos eu trabalhei de 2016 a 2018 eu trabalhei no Juventude, na 17 e na Sub-20. Então quando eu pedi para sair do Juventude, eu também, foi uma decisão minha, pessoal, para sair do Juventude, porque eu queria partir para o lado profissional. Eu digo, vou começar uma carreira profissional. Eu tinha treinado já o Maral, né? Tinha treinado o Garibaldi profissional na terceiro ano, e a partir dali eu decidi aí eu recebi o convite de Santa Catarina, fui para lá, fui campeão lá na Série C pela Caçadorense, fui eleito o melhor treinador lá. No outro ano quase nós subimos de novo para a Série A do Catarinense, e nisso veio depois a pandemia, né? Ali. Aí os contratos, eles ficaram 2 meses, 3 meses, e como o Grêmio me ligou na época, né, o Francesco, o Paulo Araújo, o Vaguinho, que era o coordenador, me ligaram, né, para mim vir para cá na captação. Era uma função nova que eu não conhecia, até eu demorei um pouco para aceitar em função de, eu nunca trabalhei em captação, né, eu estou numa área agora profissional, num plano de carreira, mas em função do contexto, do que estava acontecendo, né, que era uma situação difícil assim no meio profissional, eu aceitei o desafio, né, foi muito legal, e aí eu fiquei na captação,
né? Falaram, vem pra cá, Itaqui, tu vai aprender, tu vai ter tempo para aprender tudo aqui, como é que as coisas funcionam. E ali eu cresci, fiquei 2 anos e meio, né? Na captação, aí que eu falei que passei por esses meninos, Gustavo Nunes, o Zé Guilherme passaram por mim ali, né? No processo, o Kaique, vários jogadores. E esse ano quando o professor Círio me convidou para assumir a 17, eu falei, pô, já tô, né? Eu já estava até acomodado ali na captação, já estava acostumado, então se tornou um desafio para mim. Pô, voltar, né? Voltar para a beira do campo, aquela situação, tudo assim. E dirigir, né? Uma equipe que era considerada talvez a melhor categoria do Grêmio, que era 08, né? E 07, e que são meninos talentosos demais, cara. O Grêmio tem aí, ó, joias, cara, sabe? E aí, pô, eu comecei a trabalhar com o Mac, com o Thiago, com o Roger, esse pessoal aí, e o maior desafio, né, era fazer com que a gente se tornasse uma equipe coletiva. Uma equipe coletiva. Tirar dessa individualidade que eles têm, porque eles são um talento demais, cara. Eles são gente boa demais, gurizada. A gente tinha uma amizade muito boa. Pô, o Mac, Thiago, o Roy. E a gente conseguiu, cara, chamando, conversando com eles, a gente começou a trabalhar, né, esse lado, para sair desse lado só individual e transformar a nossa equipe numa equipe coletiva, né? Sim, e aí essa tua saída foi... Nós fomos bem, começamos bem o Campeonato Gaúcho, pô, a gente fez isso, aí veio a enchente, né? Sim. Parou todo esse tempo, retomamos... Eldorado, né? Sim, é uma informação importante, né? 2 vezes, né? 2 vezes. Eu com a enchente 2 vezes. 2 vezes. E esse tempo foi difícil, cara, porque não é só questão material. Cara, para te voltar de novo, assim, a cabeça, assim, retomar, não foi fácil. E eu voltei em junho, dia 15, né? Mas o Grêmio, uma coisa importante que eu quero deixar claro aqui, o Grêmio, cara, o Grêmio, ele foi sempre presente, cara. Eu precisei, né, em novembro, o Grêmio me deu toda a liberdade, me deu todo o tempo para mim ficar, arrumar. Agora em maio o Grêmio também houve ajuda por parte do Grêmio, da direção, a todos os funcionários que foram atingidos, o Grêmio, né, ajudou também. E então isso aí, cara, só tenho que agradecer. Aí voltamos, aí já começou o Brasileiro, né? Não deu tempo, de uma preparação como a gente vinha embalado no Campeonato Gaúcho, né? Ali. E começamos. E aí, nisso agora também vários meninos 08 estão tudo subindo para 020, né? Para 20, no caso 020. A 08 subindo para sub-20. Aí subiu, né? Os meninos ali, nós retomamos, criamos conseguimos reconstruir uma equipe nova, mas aí com meninos diferentes. Meninos que, digamos assim, estão vestindo a camisa do Grêmio pela primeira vez. É diferente, cara. A gente pega um Mac, Thiago, Roger, esses meninos, eles vêm desde os 10 anos no Grêmio, a camisa para eles do Grêmio já é entendeu? E eles não sentem mais, eles são os meninos já que eles entram para jogar, cara, com uma qualidade altíssima. O Mac que a gente, nosso movimento Itaqui, o movimento Grêmio de Todos, a gente cobra muito a questão da transparência dentro do clube, né? Então a gente espera que, diferentemente do que tem acontecido hoje no clube, infelizmente, né, da falta de transparência sobre as negociações, a gente espera que, se for efetivada a venda do Gabriel Mac, que tenha a transparência, que a torcida, que o sócio gremista saiba por quanto, como, quais são as condições, quais são os tais dos gatilhos, né, para que a gente não fique restrito ao mundo do Conselho Deliberativo, né, porque o Grêmio ele tem que ser de todos os gremistas. Mas aí tu seguiu o Brasileiro, aí já era uma outra equipe. Porque isso faz parte, né? Dentro da projeção do Grêmio ali, pô, os meninos subindo e com muito talento. Começamos bem, ganhamos do América, ganhamos do Flamengo, empatamos com o Corinthians, ganhamos do Flamengo, ganhamos do América, ganhamos do Goiás e demos uma embalada no Campeonato Brasileiro, né? Da Sub-17 agora, sim. E aí agora nós fomos eliminados ali no Gauchão, nos pênaltis, né? Pelo Juventude, ali foi uma situação diferente. O jogo, assim, em campo, acredito que foi diferente, mas quando vai para pênalti é uma coisa que é complicado, né? E os meninos treinam bastante, é uma coisa que a gente tem batido e que a gente também, em função aquela coisa de não ter mais treino de falta, a gente estava focando muito nisso, pegando os meninos. A parte técnica. Técnica de faltas, pênaltis também. Então aconteceu porque era para acontecer. Mas a minha saída do Grêmio não tem nada a ver com o resultado. Não tem nada a ver com o resultado, porque a gente vinha muito bem, eu vinha prestigiado lá dentro do Grêmio, a direção, tudo, né? Foi uma decisão minha mesmo, pessoal, eu achei que era um momento, né? Como eu disse, assim, já
vinha se arrastando uma decisão que eu precisava tomar em função de tudo que aconteceu, entendeu? Aí passa por todas as situações que eu passei, de enchente, de coisas assim que eu vinha, que eu achei que é um momento que parece que eu digo, é o momento de eu dar espaço para outro, é o momento que eu acho que acabou meu ciclo e agora novos rumos assim, em função de várias coisas, mas nunca foi assim por parte da direção, o pessoal ali ficou surpreso, né? Não queriam que eu saísse, mas eu achei que era o momento de eu sair, né? Para mim tomar uma... Né? Sou muito grato ao Grêmio, porque eu vestir a camisa do Grêmio, para mim é uma honra demais, né? É muito honroso vestir a camisa do Grêmio e estar no dia. Também, né? Na base, porque passou o Gabriel Mack pela tua mão. O Mack é meu amigão, né, cara? Tu fez o Ronaldinho bancar, mas o Ronaldinho, sem dúvida alguma, né, é um grande jogador, né? Apesar dos pesares. Né, então, e sem falar também, né, 98 é reconstrução, não deu, mas 99 Copa Sul, Gauchão, 2001, né, Gauchão, Copa do Brasil e Gauchão. E o Gabriel, especificamente sobre o Gabriel Mack, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ele, sobre o dia a dia, sobre, apesar de não ser profissional, sobre o profissionalismo dele, sobre a dedicação dele, sobre o talento dele. O Mack é um menino assim, ele se torna especial pelo fato dele ouvir muito. Eu chamei ele várias vezes, falei, Mack, eu trabalhei com o Ronaldinho, entendeu? Era o Ronaldinho, para mim, falar dele, assim, eu pessoalmente é suspeito, porque nós tínhamos uma amizade muito grande. E o Mack, por ter todo esse talento, então o que eu conversava muito com ele? Digo, Mack, a partir de agora, e ele me ouvia muito, a gente tem uma amizade muito grande, dizia, Mack, a partir de agora tu não vai estar jogando mais com meninos da sub-14, da sub-15, tu vai começar a treinar contra meninos mais fortes fisicamente que tu vai de repente ter a oportunidade de treinar no profissional e tu vai ver que lá os caras, o mundo é físico, então dá para ele algumas situações de dizer, usa teu talento, digamos, mais perto da área, entendeu? Usa ali onde tu vai te proteger. Porque ali os caras vão te bater, os caras não podem encostar em ti, agora se tu começar a driblar muito no meio campo, porque é coisas que vai amadurecendo, tu vai trazer pro meio campo, tu começar a driblar, os caras vão te dar no meio, de repente vão te machucar. Ali não é falta, ali... A questão de, outro esporte, por ele ser talentoso, aquela questão que ele também tem que entender o futebol moderno de hoje, de saber, tem momentos que tu tem que recompor, entendeu? Isso tu vai... extrema pela esquerda. Isso, pela extrema. Não dá pra forçar toda hora o drible. Isso, são coisas que eu conversava muito com ele, tu vai ter que começar a entender que às vezes tu não vai conseguir na técnica só, tu vai precisar ser mais inteligente, entendeu? Não prender bola em tal lugar. Muito, cara, isso aí que me deixava muito feliz, né? Cara. Isso é importante. E aí, o crescimento dele, assim, não estou dizendo que foi, mas eu pude cooperar. Coisa boa. Eu pude ajudar nessa questão muito mais prática, dizer, Mack, tu vai ter, é isso que tu vai enfrentar no futebol. Se tu subir contra 20, tu vai pegar os caras que chegam. Tu for treinar no profissional, tu vai pegar o João Pedro, tu vai pegar o Fábio, os caras, entendeu? Então tu vai ter que aprender a te defender. E como tu vai te defender? É saber, aqui tu pode. Se tu trouxer para cá, aqui os caras vão te dar no meio. Então, e ele ouvia muito. E essa outra questão, também da questão tática, né? Mack, tu vai ver que o futebol hoje, moderno, exige isso. Tem a hora que tu vai ter a bola para jogar, mas vai ter a hora que tu vai ter que voltar para marcar. E isso não é uma coisa no Grêmio só, é o futebol de hoje. É certo ou é errado? Pode, de repente, tu encontrar um treinador que monte um sistema para ti e diz, tu não precisa. Mas, normalmente, tu vai precisar. Tem que cumprir função, tá? Vai ter que cumprir função. E ele, cara, começou... E eu comecei, Mack, tu tá melhorando um pouquinho assim, cara. Eu brincava com ele, mas tu já tá muito grande, eu falei pra ele. Porque se tu mudou a tua mentalidade e entender que é isso que tu precisa, tu vai fazer. E tu acredita que ele vai ser um dos grandes jogadores do futebol mundial? Vai ser o talento dele. Agora, cara, pra ser bem sincero, quando nós voltamos da enchente, porque todo mundo esperava do Mack, já no começo, antes ali, quando nós voltamos, quando ele se apresentou, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, que ele fosse um diferencial, assim, sabe, que ele conseguisse driblar 1, 2 e, decidir jogos pra gente, que nós tivemos jogos importantes, teve da Copa do Brasil, mas ainda ele não estava nesse momento. Eu acho que fisicamente ainda ele estava passando um momento... E o quanto será que a expectativa pode atrapalhar? Porque a gente teve o caso do Bruno, né? O Bruno... eu lembro, eu participei também do Bruno. O novo Ronaldinho, né? O Bruno sucumbiu muito por essa questão psicológica, né? Essa pressão no ano do centenário ali. Eu vejo que o Bruno, assim, a característica é bem diferente, né? Eu falo assim, falando como atleta mesmo, assim, o Bruno, ele era um jogador técnico e tal. O Mack é muito do drible, né? É diferente. Não, eu acho que a lembrança do Maurício, do Bruno, é porque tem muito jogador da base
que quando chega no profissional sente demais e acaba não desempenhando o mesmo futebol que ele desempenhava na base. Aquela geração Patrick e Jean-Pierre ali. Aquele sonho que você tinha, daqui a pouquinho vai embora rapidamente. Né? Com uma coisa na base, né? E pela pressão da torcida também, né? Sobe, é normal, né? Os jogadores mais físicos, bem como ele aqui destacou. Bom, eu quero fazer agora uma brincadeira antes da gente encerrar o nosso podcast, pra gente não se alongar muito aqui. É uma brincadeira que alguns podcasts estão fazendo, eu acho muito interessante com alguns jogadores. Vou dizer quem jogou mais, tá bom? Então vamos começar as perguntas. Vamos começar com o grupo de 98. Itaqui ou Roger? Ah, não, Roger. Não, nem. Bom, agora indo pra volância ali. Vamos ver que tu era da direita. Na direita tinha o Marco Antônio. Itaqui ou Marco Antônio? Ah, não, cara, eu acho que aí empatamos. O Marquinhos era bom. Deixa eu te falar um negócio. O Marco Antônio batia muito na bola, cara. Ele era muito bom, cara. É de uma época que o lateral batia bem na bola. É isso que a gente estava falando. Eu acho que o Marco, assim, ele não teve muita oportunidade no Grêmio pela questão do Arce. Questão do Arce, né? Porque todas as vezes que depois, até quando eu saí, quando o Marco entrava, que o Marco jogava, cara, se você vê se o Marco batendo na bola, batendo falta e batendo cruzamento, a batida que ele tinha era incrível, cara, sabe? O incrível. Ronaldinho também teve muita oportunidade no Grêmio, porque tinha um tal de Itaqui. Vamos pro meio campo. Itaqui ou Fabinho? Ah, não, mas o Fabinho, cara, ele antes de vir pro Grêmio, ele tinha sido 2 vezes campeão da Libertadores, né, no Cruzeiro. O Fabinho era meu amigão, meu irmãozão mesmo, assim, e o Fabinho chegava muito, né, cara? Todo jogo ele saía expulso, cara. Itaqui, mas sombra. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu não tô sendo aqui, cara, assim, nada, cara, mas eu não posso me comparar com esses caras aí, eles foram demais. Eles jogavam muito. Olha, imagina que, eu vou falar só do grupo de 98, olha o quanto de jogador bom tinha no Grêmio. E para você ver como às vezes futebol as coisas às vezes não andam, né? Itaqui ou Goiano? Ah, Goiano? Itaqui ou Tinga? Tinga. Itaqui ou Otacílio? Otacílio. Acho que o Otacílio aí já dá para dar uma emparelhada, né? Itaqui, Otacílio aí já. Itaqui ou Gavião? Tá aqui, Gavião. O Gavião também era muito bom, né? Cara, é muito Não. Ele era bom, mas era melhor, por favor. Aí por anos, entendeu? Digamos, entre Itaqui e o Gavião no ano, eu como era Coringa, jogava mais pra frente, vou me permitir. Itaqui ou Ailton? O Ailton. Cara, mas o Ailton fez o gol de 96. Esse cara é especial, cara. Itaqui ou Beto? O Beto era o nosso meia, né? O Beto da Udinese. Itaqui, o Beto era muita bola. O Beto jogava não jogou nada. Mas jogava muito bola. Não tem que falar. Por isso que o Itaqui jogou mais. Itaqui ou Robert? Carequinha Robert. Um dos últimos carecas. O Robert era talentoso demais, cara. O Robert é muito talentoso, assim. Itaqui ou Palhinha? Aí, deixa eu te falar um negócio. O Robert, se dissesse assim, em termos de função, o Robert foi meu reserva. Entendeu? Não, porque era aquela zona. Porque ele fazia aquela zona ali e ele, se não me engano. E ele era um jogador. Não, muita bola. E o Robert era craque, assim, eu achava ele talentoso e eu joguei, só que o Robert fazia aquela função. Então eu posso dizer que, digamos que tivesse ali, ele foi naquele momento. Estou dizendo que o Robert seria meu reserva em todas as equipes. Naquele momento. Porque o Robert era muito bom, cara. Itaqui, Robert, Itaqui. Naquele momento ali, mas o Robert. Itaqui ou Palhinha? O Palhinha era talentoso, mas o Palhinha tinha que disputar com o Beto, com o Ronaldinho, esses caras aí que são muito talentosos entre eles, cara. Eu era um trabalhador. Itaqui ou Sérgio Manuel? O Sérgio Manuel pegou a seleção também. Não, o Sérgio Manuel. Muita bola. Olha esse time. Botafogo, né? Não, que massa. Bom, e pra finalizar, Itaqui ou Ronaldinho? Não, cara, tá louco. Itaqui. Não se compara, tá louco. Itaqui. Não, Ronaldinho, Deus, o livro, esse cara aí, o que eu vi ele fazendo nos treinos. Essa parte tu corta, viu, editor? Não, a parte que ele tá falando bem do Ronaldinho. Isso, essa parte aí tu corta. Às vezes que eu pegava. Tá censurado, Itaqui. Às vezes que a gente trabalhava nos treinos assim, cara, que o Ronaldinho vinha pedalando, era melhor, em vez de marcar, tu deixar ele passar já, né? Tu não ia pegar ele. Não ia pegar ele. Se fosse qualquer torcedor do Grêmio, eu acho que ele não passava. Bom, o Grêmio Pode Mais agradece a presença de Jesus Cleiton Pereira da Silva, o Itaqui, grande coringa do tricolor do final dos anos 90. Eu que moldei meu gremismo nos anos 90, todo mundo aqui também, a gente tem muito orgulho de estar aqui contigo, realmente para nós é uma honra de estar aqui contigo. E a gente te agradece pelos serviços prestados ao nosso amor, que é o Grêmio. A gente gosta muito de valorizar os nossos ídolos e tu fizeste parte de uma geração de gremistas
se eu sou tão fanático, com certeza tu teve participação nisso, e eu te agradeço do fundo do meu coração por honrar tanto essas 3 cores que a gente ama. A gente tanto. Comemorou aquele gol contra o Corinthians. Eu falei pra ele antes aqui, fora do ar, sair correndo pela casa Santana do Livramento, tava visitando meu pai. Que nem agora também, né? Engraçado, a gente te convidou por conta dessa necessidade da arrancada, né? Porque o Grêmio começou finalmente a dar uma arrancada, tava feio o negócio. Campeonato Brasileiro 2024, e 98 também, né? A gente deu uma arrancada e novamente, muita coincidência, a gente foi lá, olha aí, de novo, injustiça. Né? Claro, agora não foi tão injustiça assim, que o Grêmio deu muito mole, mas igual foi feio. Aliás, antes de concluir, me tira uma dúvida, pênalti pra ti. É loteria ou é treino? Não, eu acho que é treino e eu. E a loteria não, eu acho que o psicológico. Eu diria mais isso do que propriamente loteria. Eu acho que é mais um momento mesmo ali, entendeu? E a questão de treinamento mesmo. Né? Agora eu queria deixar assim, ó, eu sempre vesti a camisa do Grêmio com muita honra e eu acredito que eu trabalhei muito. Eu vesti muito e sempre eu dei o meu melhor, né? Agora eu tive a oportunidade agora na base de conviver com ídolos do Grêmio, cara. Ídolos, né? Além daquelas pessoas que eu convivi ali, que fazem a base do Grêmio ali, né? Começando pelo Francesco e toda aquela situação, né? Que os coordenadores lá, sim, são pessoas que eu tive a honra de estar junto ali, participando tanto na captação como agora, sim. Mas eu participei ali junto, cara. Eu conheci pessoalmente o Anchieta, né? Convivi com o Anchieta ali. O Luiz Eduardo. Estive junto, João Antônio, um tempão com ele ali, o Carlos Miguel, todos esses caras, né, eu tive a oportunidade de ficar nesses 3 anos que eu fiquei na base ali, cara, eu tive a oportunidade de não ver mais, não quero esquecer, cara, aqui, entendeu, para não ter esse problema, mas eu estou falando de atletas aqui que foram ídolos do Grêmio, né, cara, de pessoas assim que tiveram uma história dentro do Grêmio, né, excepcional, então eu tive ali, cara, a convivência com eles ali foi muito legal. Eu não lembro se tinha algum outro ali, depois vai, tá aqui tu não. Mas, né, o Anchieta, um cara fenomenal, o Luiz Eduardo, o Carlos Miguel, o João Antônio, o Chico, né, o goleiro também. Então, cara, pra mim, eu saio dali, assim, muito honrado por tudo, os operários, né, tu era um operário, né, e os operários tricolores fazem toda a diferença também. Não fizeram na história, mas também fazem diferença pro torcedor, né? Porque daí tu pega um operário que, poxa, serviu ao Grêmio, né, que saiu daqui, mas saiu bem daqui, chegou bem, saiu bem, voltou pela agora em outra função, né? Está saindo, mas quem sabe um dia, amanhã, pode voltar novamente para o tricolor, né? Então, e trazer uma Copa do Brasil como técnico pelo Grêmio, daqui a alguns anos, né? Mas sendo que é isso, assim, a torcida do Grêmio ela sabe valorizar aqueles que foram a torcida do Grêmio sabe valorizar que eles foram leais, né? Então é por isso que a gente tem muita honra aqui de trazer no Grêmio Pode Mais, porque é isso, né? O Grêmio Pode Mais, né? 98, 99, 2000, 2001, mesmo todas as dificuldades, o Grêmio sempre brigava, né? E chegamos em 2001 com aquela grande conquista, né? Do Tetra que tu fez parte. Muito obrigado. E aqui a gente se despede do podcast Grêmio Pode Mais, o podcast do movimento Grêmio de Todos, que busca valorizar o passado do nosso tricolor. Hoje entrevistamos Itaqui. E também temos outros episódios aqui no nosso canal do YouTube. O podcast Grêmio Pode Mais tem o apoio do Gas Miller, no Litoral, 5136053007. A Gas Miller vai continuar, depois de 20 anos de presença no Litoral, trabalhando com o mesmo compromisso e dedicação de sempre, a fim de garantir o melhor gás e a melhor água mineral para a sua casa. E também Gráfica VIP Sul, serviço e atendimento, solução completa em impressão de digital e offset. Impressão plotter em grandes formatos. www.vipsul.com.br. Te inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho que a gente vai seguir valorizando a história do Grêmio. Meu nome é Maurício Levi, estou aqui com o João Hermínio, Henrique Palma e o grande Itaqui. Muito obrigado e até a próxima. Viva o Grêmio! Nessa Libertadores, o Grêmio tem futebol e tem a grande torcida aqui no Olímpico. Prepara-se para você, Renato agora para seu companheiro que é Narciso, vai dar para Renato pela ponta direita, vai cruzar, atenção, é cruzada de cabeça.